Gente, foi constrangedor, extremamente constrangedor. Mas eu adicionaria, além da palavra constrangedor, foi muito estranho. Tenho esse direito de achar muito estranho. Porque o que os jogadores do Vasco fizeram hoje aqui em campo é de se questionar. Por que vocês jogaram assim? E o questionamento tem que ser estendido ao técnico do Vasco, Fernando Diniz. Porque é muito legal o Fernando Diniz ser um treinador conhecido, um treinador importante nas contratações, ele liga para todo mundo, ele convence, ele tem um discurso aglutinador, enfim, todas essas qualidades a gente entende que é muito importante. Mas do que adianta você ter uma pessoa que tem essas qualidades se a principal qualidade que ele deveria ter ele não está exercendo, que é de ser técnico de futebol? Porque o que o Vasco fez hoje aqui em campo é de um time que não treina. É de um time que é incapaz de fugir à marcação alta de um adversário. E, além disso, é incapaz de botar na cabeça dos seus jogadores a importância de ter uma atitude num clássico como esse. Só que, é claro, não é só o treinador que tem que fazer isso. O jogador precisa sentir isso. O que os jogadores do Vasco fizeram hoje aqui foi uma vergonha, cara. A partida foi uma vergonha. O Vasco perdeu de 1-0, igual perdeu de 6-1. A diferença foi o goleiro do Vasco. O Léo Jardim fez uma atuação extraordinária. O Flamengo teve mais de 60% de posse de bola, treinou. E hoje não tem desculpa. Porque não é uma volta de temporada, é volta de temporada para eles. Eles iam jogar com o Sub-20. Olha, eu não sei se o Flamengo não está arrependido de não ter botado o Sub-20 para jogar hoje. Porque eu acho que o Sub-20 do Flamengo faria jogo duro contra esse Vasco hoje. Agora, a gente precisa de respostas. A gente precisa de questionamentos. Porque o Vasco está investindo, o Vasco está buscando reforçar o seu elenco. Mas do jeito que jogou hoje aqui, precisa de 11 jogadores. Ou melhor, 10. O Vasco tem 2 laterais omissos, um na marcação, um no apoio, um em tudo, que é o seu Lucas Piton, que, olha, sinceramente, para mim bateu no teto. Eu acho que o Vasco deve buscar mercado para o Lucas Piton. Não tá legal. O Paulo Henrique, que mais uma vez teve uma atuação medíocre e preocupante, porque ele quer fazer algo diferente para mostrar que ele sabe jogar futebol. E não é assim, Paulo Henrique. Você é responsável em muitas das suas ações que quase deram gol ao Flamengo. Uma zaga diária que tem um problema seríssimo, apesar do nosso treinador dizer claramente que altura não é problema. É uma questão de atitude, é uma questão de postura. É um problema sim, Diniz. Pare de sofismar os seus problemas. Pare de sofismar os seus erros. Você não é infalível. Você indica um zagueiro como Alan Saldívia pelas qualidades técnicas dele, mas talvez você tenha que ver também se ele é muito bom pelo alto, se ele é muito bom na imposição física, se ele é muito bom nos duelos. É o segundo jogo dele, ok, ele não comprometeu tanto, mas é nítido que quando você enfrenta um adversário que sabe que você tem zagueiros de 1,80 m, os adversários vão perder o respeito por você. Você tem um meio de campo com 2 bons volantes, mas que hoje fizeram uma partida muito ruim, talvez muito preocupados em marcar atrás, mas me preocupou muito, principalmente a questão do Barros. O Cauã Barros hoje, eu não sei se ele sentiu o Rayan embora, triste pelo amigo, porque o Cauã Barros hoje fez uma atuação longe do que é normal dele. Longe da marcação, longe da pegada, longe da provocação, longe da alma. Zero. E ele foi expulso de uma maneira totalmente errada pelo árbitro, mas consentiu, entubou. O Vasco não reagiu. O que eu acho estranho foi a postura do Vasco hoje em campo. Como se com medo, como se já admitindo que jogar contra o Flamengo é derrota. E se isso é verdade, e isso está me passando, você precisa contratar jogadores que tenham culhão, jogadores que tenham postura, jogadores que tenham vontade.
Como a gente falou na final da Copa do Brasil, jogadores acostumados a vencer. Não dá para trazer apenas bons jogadores, precisa trazer jogadores com personalidade. O problema psicológico do Vasco é grande. Esse time, desde o Carille, reclamava isso. O Diniz falou sobre isso. É um time que se medra. Existiam alguns jogadores hoje em campo, e é bom a gente estar no campo que a gente vê a amplitude, quem está na televisão vê só o take. Alguns jogadores se escondendo da bola, alguns jogadores se borrando. O Vasco foi covarde na sua atitude. Os seus jogadores, muitos foram covardes. Sentiram um jogo contra o Flamengo. Como se já não jogassem contra eles normalmente. Como se já não tivessem feito no Campeonato Brasileiro 2 jogos bons. E a preocupação é porque é o mesmo time que chegou à final da Copa do Brasil. Mas é bom lembrar. Chegou à Copa do Brasil com 4 jogos, sendo 2 derrotas. Porque nós perdemos para o Fluminense e perdemos para o Corinthians. Ganhamos 1 jogo em 4 jogos. Aliás, esse time ganha pouco jogos de nível. Não estou colocando Maricá e Nova Iguaçu. Não dá para a gente botar essa conta para, mais uma vez, sofismar, que é algo que o seu treinador, Fernando Diniz, o treinador do Vasco, ele precisa parar de sofismar as coisas. Ele precisa justificar, ele precisa arrumar resposta, ele precisa arrumar solução. Porque se o time dele é pressionado, como foi pressionado no primeiro tempo, por que não tentar algo diferente? Por que não abdicar? Por que fazer o que fez hoje, que foi vergonhoso da parte dele? Porque o Vasco foi amassado pelo Flamengo e ele manteve a cabeça dele de sair de trás jogando de bola erradamente. O Vasco entregou a bola, o Vasco não passou do meio de campo. O Vasco deu um chute no gol em 90 minutos. Isso precisa ser cobrado do seu treinador, porque não tem justificativa de time em início de temporada, de falta de entrosamento. É o mesmo time tirando o Ryan e botando o GB. É o mesmo time que jogou aí a reta final do campeonato. É o mesmo time que ganhou do Inter de 5, mas que também perdeu muito. Porque esse desequilíbrio do Vasco é que é algo que a gente precisa cobrar. Porque o Vasco investe no Inestrosa, que é um grande jogador, investe no Brenner, que é um ótimo jogador, investe no Andrés Gomes, que hoje não jogou bem, mas foi um dos muitos poucos lúcidos do time. Para isso, para jogar assim, para ter essa atitude, para deixar o Felipe Coutinho que nem um maluco no meio de campo e não tirá-lo, por quê? Qual a razão de você botar o David quando ele está praticamente fora do Vasco e hoje botá-lo aos 38 do segundo tempo? É um show de incoerência. O jogo todos víamos que era um jogo para o David, para ele segurar a bola quando o Vasco perdeu um jogador. E ele esperou o Flamengo fazer o gol, porque ele e os auxiliares dele conversam muito no jogo. É uma resenha monstra. Eles se encontram 10, 12, 15 vezes na beira do campo e não conseguem deliberar, não conseguem tomar uma atitude. E aí a minha preocupação é ou eles não confiam no elenco ou eles estão perdidos. E hoje foi uma vergonha total. E eu estou muito curioso de novo para ouvir a coletiva, porque o Diniz não tem justificativa. Não tem. A justificativa passa pelo erro dele em não conseguir dar ao time uma alternativa de pelo menos sair dessa vergonha que foi o jogo de hoje. O Flamengo começou o ano hoje, tinha preocupação de arrebentar o seu planejamento e não meter uma goleada histórica, porque o Vasco tem um goleiro espetacular, que é o Léo Jardim, que estava numa grande noite. E venceu por 1-0, só magrinho, amassando o Vasco. Amassando o goleiro Rossi, não fez uma defesa. A zaga, o Vitão deve ter saído limpo do jogo. Estreou hoje como se não tivesse estreado. Se jogasse o menino Iago, que está no banco, era a mesma coisa. O Vasco foi um time apático, foi um time sem atitude, e o seu treinador igual, sem atitude de tentar mudar, de tentar fazer alguma coisa, de tentar sair do seu mundo, Fernando Diniz. Busca um mundo alternativo quando as coisas não dão certo. Busca uma bola esticada na frente, busca um balão na frente, busca alguém na frente para brigar pela bola, para retê-la. Não troque um zagueiro por outro, um volante por outro, achando que vai modificar muito. Faça alguma coisa que pelo menos saia da mesmice de fazer a bola saindo de trás e entregar a bola para o adversário. A direção do Vasco precisa pegar esse jogo e ver como exemplo. Está trabalhando muito bem, está no mercado, está contratando bem. Mas eu acho que hoje ligou um sinal de alerta. O Vasco precisa contratar reforços. O Vasco precisa contratar mais um atacante. Mas o Vasco precisa
muito, controlar o jogo no meio de campo. O Vasco não tem controladores. Precisa contratar um zagueiro grande, um zagueiro impositivo, um zagueiro de bola aérea. O Vasco precisa contratar um lateral esquerdo. Urgente, urgente. São 4 posições carentíssimas do Vasco, muito carente. E não dá para ficar achando que vai, porque esse time vai jogar com o Mirassol semana que vem e vai tomar taca em Mirassol. Se jogar assim, com essa atitude, com essa maneira de jogar, vamos sair de trás, vamos brincar de saidinha de trás, vamos brincar de jogar bonitinho, vai tomar taca. Se vai continuar com essa maneira de marcar pressão com o olho. Eu falei domingo, o Matheus França olhava para o GB, que olhava para o Matheus França, vai você, não vai você, não, agora vai você. O Vasco não tem vontade de marcar a saída de bola, não tem fome. O Flamengo até arrefeceu um pouquinho, porque saiu o Bruno Henrique, que é um azogue, que parece que está sempre a fim de roubar a bola, porque o Pedro é um pouco mais lento. Mas mesmo assim, o jogo para o Flamengo foi um treino, foi um jogo facílimo, foi um jogo inacreditavelmente fácil. O Vasco da Gama hoje envergonhou o seu torcedor. E nós esperamos justificativas do seu treinador. Acho que a direção do Vasco, como eu disse, está de olho, tem que ficar atenta, tem que cobrar, mas tem que parar com esse negócio do Diniz ser importante, fora de campo, contratando o jogador, conversando com o atleta, convencendo o atleta. Ele não é diretor executivo. Ele pode fazer parte, mas ele precisa pegar esses reforços e fazer o jogo andar. Porque o time dele não está andando. O Vasco voltou 2026 igual 2025. Não mudou uma vírgula. E o mais preocupante de tudo, como eu já falei, atitude. Porque hoje era pelo menos para estar comendo a bola. Erra, mas erra com atitude. Erra tentando. O Vasco foi omisso. Os jogadores do Vasco hoje se acovardaram. Ficaram com medo. E sua comissão técnica igual. 1-0 foi pouco. Era para ter sido demais. Parecia que o Vasco é que estava com o sub-20 e o Flamengo que estava com o seu time principal. Estou muito ansioso para ver como é que vai ser esse vestiário aí. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.